Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 15. Só faltou meu óculos que eu pedi para dar uma lavada nele, que estava puro sebo. Esse é o seu pastor. Gente simples como você, amém? Gente simples como você. Esse era o lema do meu primeiro emprego, não, do meu primeiro trabalho na área que eu encerrei a carreira, que foi no Chico Pneus. O lema deles era gente simples como você. Trabalhei por anos nessa área dos pneus. Conseguiu abrir lá? Sem o óculos não dá para ler. Tá bom? Mas esses 5 semanas nós estamos em casas de paz. E olha, gente, a gente esteve na casa da Jennifer. Ela não está aqui, né? Não. Ela vai provavelmente virar à noite aqui. E foi uma pessoa que chamou pelo Instagram da igreja. Eu estava orando, falei, Senhor, não tenho ninguém para fazer minha casa de paz. Eu tenho que fazer. Não. Estava orando. E aí a Cris, pastor, chamou uma pessoa aqui, me dá aqui que é minha. Essa aqui é Deus que me deu essa casa de paz. Aí ontem ela mandou daí um recado para a Cris, né? Falando assim, que não tinha como fazer a casa de paz lá. Obrigado, filho. Não tinha como porque a mãe dela estava alcoolizada. Aí eu falei assim, não, se ela quiser, eu vou estar lá. Não é esse sapata do inimigo que vai fazer a gente, que vai nos impedir de levar Jesus naquela casa, amém, gente? Então, casa de paz é para levar Jesus, aquele que está sofrendo. E a gente foi lá ontem, assim, né? Meio conturbado ali naquele momento, mas eu creio que o Senhor Jesus já entrou naquela casa. Só faz casa de paz quem tem compaixão do irmão, ou seja, das pessoas que estão lá perdidas lá fora. E você ainda dá tempo de você fazer. Dá tempo de você fazer casa de paz, né? Por mais que comece na próxima semana, você ainda pode fazer. Amém? Capítulo 15, o verso é o 21 de Mateus. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu-lhe ele, Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. E a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? E disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus lhe respondeu: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai, está aqui a sua palavra. Fala com a sua igreja, com o seu povo, e o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar aqui nesta palavra, em nome de Jesus, amém? Tá bom o som aí, gente? Tá bom, não? Tá bom? Não estou falando que tá, não. Tá choco? Resolve isso aí para mim aí, por favor. Veja bem, gente, enquanto eu vou falando, eles vão resolvendo aí.
quando a gente vê essa mulher, Jesus está indo para uma região, ele sai da terra dele e vai para essa terra chamada Tiro e Sidom, que é onde existe um povo gentil, não estão os judeus lá. Mas quando ele vai para aquela região, então uma mulher que diz que é uma cirofenícia, ou seja, uma estrangeira, é uma mulher, agora deu uma melhorada, é uma mulher que adora outros deuses. Ela adora outros deuses. Você já pensou sobre isso, né? Uma pessoa que ela não consegue, ela não teve encontro com Deus ainda. Hoje é muito fácil, a gente vive num país que ele de uma maneira ou outra, é cristão. Você já ouviu falar de Jesus, você ligou a televisão, alguém te convidou, né? Mas existem países que eles nem conhecem quem é Jesus, principalmente os países comunistas, principalmente as nações que o comunismo entrou, então eles são ateus, eles nem sabem quem é Jesus, eles são proibidos de falar em Jesus. Você viu, lá na Coreia, eles têm que adorar aquele gordinho, eles têm que adorar aquele cara, que é como é o nome dele? O Kim Jong-un, aquela coisa lá. Tem que adorar ele, como o pai dele era adorado. Eles são proibidos de ter Bíblia. Eles são proibidos. Assim como na China também, que é comunista, mas é capitalista, mas é comunista, né? Como que eles lidam com isso, a gente não sabe, mas é proibido. Hoje você tem acesso à palavra de Deus. E muitas vezes você nem traz a Bíblia para a casa de Deus. Começou agora o pastor dar na canela. Você tem acesso, você pode sair daqui e ir ali na livraria e comprar uma Bíblia. Se não quiser, a gente tem umas ali, a gente doa para vocês. E muitas vezes não valoriza a palavra de Deus. Essa mulher, então, a Bíblia diz que ela é uma mulher cananeia, no verso 22, e daquela região. E ela clamou. Outras versões diz que ela gritou. Gente, só grita, só clama quem está desesperado. Quem não está desesperado não clama, não grita. Só vai buscar a Deus quando você está lá no fundo do poço, as pessoas. Porque se está tudo bem, se tem dinheiro no banco, né, a gente passou ali, agora aqui, tinha o pessoal jogando bola ali. Não que você não possa jogar a sua bola, mas eu fiquei pensando, né, esse que é o Dia dos Pais, quantas famílias estão destruídas? Quantas famílias estão destruídas porque os pais estão no boteco agora? Estão perdidas as famílias. E quando o cara chega em casa, chega embriagado, e ao invés de ser um dia maravilhoso, que a família vai reunir, que vai se fazer uma oração, vai ser um quebra-pau dentro daquela casa lá, vai ser o inferno. Por isso que nós estamos fazendo casa de paz, para que Jesus chegue nessas famílias, para que o Senhor possa entrar naquele lugar, né? E hoje, né, eu fico olhando assim lá para o passado. Ontem nós fomos num casamento, né, de um sobrinho nosso, e foi num restaurante lá bem chique e tal, e a gente estava lá, né? Glória a Deus por isso. E aí, sentado assim na mesa, a nossa cunhada lá, ela me perguntou assim: mas Maurício, você perdeu seu pai, né? Como é que foi sua infância? Ela começou a me perguntar ali, né? Porque aí eles contando lá, o papo surgiu por causa do seu Paulino, que é o falecido pai da pastora Rita, né? E ele era um cara assim, top demais.
era uma pessoa muito... era uma pessoa assim que todo mundo gostava na família. Ele gostava de fazer o churrasquinho no domingo, convidava a família, né? Temia a Deus do jeito dele, né? Mas ele era uma pessoa que agregava. E aí até o meu cunhado falou assim: você me lembra muito o meu pai. E aí começaram a conversar ali. E aí ela perguntou para mim assim: como que é você ser pai sendo órfão? Né? Primeiro que eu tive minha mãezinha que está sentada ali, ela que foi o meu pai, né? Ela que nos colocou na linha, né? Eu perdi o pai com 10 anos de idade e ela que foi o nosso pai na época. Então, teve que corrigir, teve que usar muito cabo de vassoura, o fio do ferro de passar roupa. Hoje não pode mais, mas eu dou graças a Deus por essas correções um pouco mais agressivas, porque senão a gente não se tornaria o homem que se tornou. Mas aí ela perguntou como que era essa vida de ser pai, como que é esse negócio, sendo que eu era um órfão dentro de casa. Primeira coisa é que quando você tem uma dificuldade, você sempre vai procurar superar aquilo. Alguns se entregam e outros fazem, né, do limão a limonada. Alguns fazem daquela dificuldade um momento para transpor uma dificuldade, né, para que você mostre assim que é Deus na sua vida. Em todos os momentos, depois de me converter aos 28 anos de idade, eu vi o cuidado de Deus em vários momentos. Depois eu olhei para trás e falei assim: não, o Senhor estava lá. Eu não conseguia enxergá-lo. Por mais que eu falava de Deus, se você olhar as cartas que eu escrevia para a Rita quando eu estava lá no módulo policial, se você olhar lá, tem muita coisa que eu escrevo e está Deus lá. Deus, 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 né? Apesar de não temê-lo e conhecê-lo profundamente do jeito que eu conheço hoje, mas temia do meu jeito. Então, quando a gente olha assim, as dificuldades, né, que aconteceram na nossa vida, foi um momento para a gente chegar a Deus. Mas como que, respondendo a pergunta lá da minha cunhada, como que era ser pai, sendo que eu não tive pai, não tinha uma referência de pai. Quando nos convertemos, era bem jovem e o nosso filhinho estava com 2 aninhos. A partir daquele momento eu comecei a conhecer Jesus e comecei a aprofundar na palavra dele e comecei a ter Jesus como meu pai. Ele era o meu pai. Se você não tiver esse entendimento que Jesus é o seu pai e que ele te ama tanto a ponto de dar a vida dele por você, você fica meio perdido. Você não consegue receber os milagres de Deus sobre a sua vida. Você começa a perder a referência. Então entenda que Jesus aqui, ele é o pai de órfãos. Ele é o pai de viúvas. Ele é o pai dessa mulher que é estrangeira. E algo comoveu tanto o coração do Senhor aqui, que ele teve que se dobrar àquela mulher. Ele teve que fazer um milagre ali para aquela mulher. Porque a mulher sai atrás dele clamando, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor só alcança aquele que clama por socorro. O Senhor só alcança aquele que quebranta o coração. O Senhor não abençoa. A Bíblia diz que ele curou poucas pessoas lá na terra dele. Lá na Galiléia ele curou poucas, porque as pessoas diziam assim: esse é o filho do Zé, é o filho da Maria. Ele não era o filho de Deus para eles. Quando você não reconhece o Senhor como o Curios, como o Senhor da sua vida, não tem como ele fazer milagres na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa religiosa, que conheceu, que conhece da palavra, que já pregou, já fez tantas coisas, mas hoje está vivendo uma tragédia na sua vida. Por quê? Porque talvez em algum momento da sua caminhada com o Senhor, ele
Você perdeu a referência dele como seu pai, como seu protetor, como aquele que cuidava de você. Quando você dobrava o seu joelho, você não via nada, você só via o Senhor na sua frente. Ele era o socorro bem presente na hora da angústia. Ele te socorria, ele era com você. E aí as lutas começaram a vir, as batalhas, situações. Você foi perdendo a referência, foi olhando, tirando o foco do Senhor, olhando a tempestade que se formou ao seu redor. As coisas foram saindo do controle. Você perdeu o foco. Você olhou para as perseguições, você olhou para as angústias, você olhou para as situações que saíram do seu controle e você não conseguiu dominar mais aquilo, porque não era para você dominar, era para você confiar no Senhor e entregar a sua vida a Ele, e o mais Ele faria. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega tudo para Ele, não deixe nada fora das mãos do Senhor. Claro, aquilo que compete a nós fazermos, nós temos que fazer. Mas existem coisas que eu não posso. Se eu entreguei no altar, se eu coloquei a minha vida no altar, se eu coloquei os meus problemas no altar, eu não posso tomá-los de volta, porque é o Senhor que está trabalhando e Ele vai fazer o milagre na hora que Ele quer fazer. Ele vai fazer um milagre na hora dele. Mas o que Ele quer ver em nós então? É o que está dizendo o texto aqui. Ela diz assim: tem misericórdia de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Meu Deus. Você pode notar essa palavra endemoniada, que não é demoniada, é endemoninhada. Tem um ninho lá dentro. O inimigo fez um trabalho tão profundo. E é o que ele faz na vida das pessoas. Se houver um buraco, se houver uma brecha, se houver algo que a pessoa deixou de vigiar. Uma coisa é a pessoa que não conhece a Deus. Talvez veio maldições, ela carrega coisas do passado, dos seus pais, dos seus avós e tal. Mas quando Jesus chega naquela casa, quando o Senhor chega naquela casa, as maldições são quebradas e a vida daquela pessoa é transformada para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, uma coisa é isso. É a pessoa viver escrava. Ela foi escrava porque ela não conhecia o Senhor, ela não tinha intimidade com Ele. Mas ela de ouvir falar, ela só ouviu falar que o Senhor existia, que o milagre, que o homem da Galileia ia passar por aquela cidade. O homem da Galileia ia passar por aquele lugar. E quando então ela escutou, ela sabia que aquele homem ia passar ali, ela gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso demonstra um quebrantamento profundo. Sabe, as dores e lutas fazem a gente quebrantar. E se você está embrutecido pela vida ou coisa parecida, o Senhor tem as maneiras e os modos de trabalhar em você. Ele tem a maneira e o modo de trabalhar em nós. Por isso eu não posso deixar nada assumir o lugar do Senhor. Eu não posso deixar o orgulho me abater. Eu não posso deixar a soberba entrar dentro de mim. Eu não posso deixar essas coisas, porque é muito perigoso. A Bíblia diz lá em Provérbios 18 que a soberba, né, ela precede a ruína. Então a soberba sempre vai preceder. Logo depois de você se achar demais, você vai ruindo. E ruínas são coisas que não acontecem do dia para a noite. Ainda quero visitar a Grécia para ver as ruínas ali. Quero visitar a Itália, eu não consegui ainda, né? Mas um dia eu vou para lá. Para ver o Coliseu, onde os cristãos foram mortos ali pelos leões. Foram jogados lá por aquele infame daquele Nero. Então, pessoas pagaram o preço dizendo da sua fé em Jesus. E hoje, por poucas coisas, as pessoas abandonam o Senhor. Abandonam a casa do Senhor. Os nossos irmãos, eles pagaram um alto preço, deram as suas vidas, manifestando a sua
a sua inteira confiança no Senhor, que um dia iriam ressuscitar e estar com o Senhor lá na glória. E hoje, por pouca coisa, as pessoas estão abandonando o Senhor, deixando Ele de lado, pulando de galho em galho, sem um pastor, sem a figura de um homem de Deus que está à frente, para conduzir a pessoa até o céu. Quando sai uma palavra do altar, muitas vezes a pessoa não entende, né, que aquilo era para abençoar a vida dela, ela simplesmente vai embora e deixa tudo, e perde tantas bênçãos que o Senhor tem para ela. As palavras muitas vezes saem do altar aqui, elas entram atravessadas aí em você, eu sei que acontece. Mas isso é para o seu bem, é para o seu crescimento espiritual. É para que você tenha entendimento que o Senhor, Ele não vai conceder herança à criança. O Senhor só dá herança para adulto, amém, gente? O Senhor não dá herança, é o que o apóstolo falou. O Senhor dá herança para adulto, não dá para criança. E às vezes você acha que criança, que eu estou falando aqui, são aqueles que estão lá no ministério infantil. Não, existem crianças que têm 40 ou 50 anos aqui, que precisam amadurecer. E precisam crescer também na fé. Quando a gente vê essa mulher, ela não vê obstáculos. Essa parte que eu acho incrível. Quando a pessoa está focada no Senhor, pode vir o problema que for, podem vir pessoas tentando impedir. Ela está focada. Porque até o Senhor, a Bíblia diz ali no verso 23, Jesus não respondeu palavra. Ela clamou, gritou, mas Jesus ficou quieto. Talvez o Senhor está, eu já preguei esses dias aqui, o Senhor talvez está em silêncio contigo. Mas o silêncio de Deus muitas vezes é bênção para nós. É para que você ainda fique firme ali até o Senhor responder. Fique aos pés do Senhor até Ele responder você. O problema é que a pessoa diz assim, eu não vou largar esse negócio aí, porque eu não recebo resposta nenhuma, minha vida continua a mesma, mas talvez você está cavando, você é uma pessoa cavadora, né? Antigamente falavam isso, fulano é cavador, fulano é cavador, sabe o que é isso? O fulano é determinado, nada impede a bênção naquela pessoa. O Senhor gosta de pessoas determinadas, sabia? O Senhor não gosta de gente frouxa. O Senhor não gosta de gente frouxa, não. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, amém, gente? Talvez as palavras que eu digo aqui são muito duras para você, mas você caiu nessa igreja, e aqui é assim, irmão. Você não caiu numa igreja de frouxo. Você caiu numa igreja que o pastor tem pedigree. Ele não é vira-lata, amém? Ele tem identidade. É cachorro brabo. Mas também sabe ser manso e humilde a hora que precisa. Porque sempre está aos pés de Jesus, aleluia. Hoje o meu cachorro sabia que eu acho que era meu dia. Quando eu fui sair de casa, ele começou a dar pulo. Falei para ele, o que aconteceu com o Toby? É Tobias, né? Agora virou Toby. Começou a dar pulo lá, falei assim, meu Deus do céu. E a primeira coisa que você sai, né? Você que tem cachorro. Você vê como é que são os seus cachorrinhos? Porque vai falar de cachorro aqui, tá? Já falou, né? Como é que é seu cachorro? Você que não tem cachorro não sabe o que é bom. Tem que ter um doguinho em casa, sabia? Ele começou a pular, eu falei assim, o que aconteceu? Será que ele fumou esse cachorro? Fumou alguma coisa estranha aí. Eu falei, hoje é meio-dia, né? Aí os outros vêm ali. Mas é muito ciumento, meu Deus do céu. Assim como tem gente ciumento, tem cachorro também. Aí, olha só, ela pega, não vê obstáculo, Jesus não responde palavra. De modo que agora vai aumentar a dificuldade para essa mulher. Porque agora os discípulos vão tentar impedir ela de chegar até ele. E aí, olha só, de modo que os seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram, despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Olha essa mulher aí, deve ser pentecostal, nem sabia, mas ficava gritando lá atrás do Senhor, né?
E aí eles se incomodaram com isso. Eles se incomodaram, os discípulos já despede essa mulher. E agora Jesus vai ser mais firme ainda com ela. Você vê que às vezes você desiste por pouca coisa. Você viu, o Senhor vai ser mais firme. Primeiro, né, a primeira coisa Jesus ficou quieto. Depois os discípulos começaram a dizer assim, manda embora, essa mulher está louca. Só faltou dizer que ela estava louca, né? A mulher é louca, descontrolada, tem algum problema aí, mas nós não queremos saber. Aí Jesus vai aumentar agora o nível de pressão para com ela. E ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com o seu povo. Eu vim aqui para lidar com o povo da igreja. Sexta-feira estava aqui, né, ministrando uma palavra, e não sei se não vai ser a de terça agora, mas estava aqui uma senhora, no final, me procurou, ela falou assim, pastor, então, nossa, essa palavra falou comigo muito aqui e tal, eu falei, que bênção, né? Que era uma palavra de perdão e reconciliação, que eu ministrei aqui na sexta-feira. E aí uma senhora veio aqui, então, pastor, pastor, eu preciso agora buscar reconciliação com aquela pessoa. Eu falei, que bênção, né, irmã, que Jesus falou contigo. Ela, então, muito bom, né, o Senhor falou. Só que eu, naquele momento, então, eu sempre pedi para Deus, Deus, afasta essas pessoas ruins do meu caminho. Afasta essas pessoas aí que... Eu falei assim, não. O Senhor não trabalha dessa maneira, não. São essas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para a gente levar Jesus para elas. Amém? Isso chama-se compaixão. Sabe o que é compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor dela. Você não sabe por que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de relacionamentos. Deus tem colocado pessoas no seu caminho, que são pessoas difíceis, são pessoas talvez fofoqueiras, que fazem intriga, um monte de coisa lá e tal, porque talvez o seu passado foi assim, a vida foi tão dura com ela. A gente foi fazer a visita lá, e aí eu só fiz uma pergunta, a senhora tem marido? E aquela senhora ficou tão irada comigo. Eu não preciso de homem nenhum. Eu não preciso de marido. Eu falei, quase que eu disse assim para a Rita, me dá uma saia aqui que eu vou ser mulher agora. É porque tem uma marca profunda naquele coração. Talvez um homem destruiu os sonhos daquela mulher e constituiu uma família. As pessoas têm marcas profundas nas vidas delas. E você, como filho de Deus, tem que ter compaixão dessa gente. Você tem que ter misericórdia dessas pessoas. Você não pode ser duro com elas. Não quer saber de Jesus, sai do meu caminho. Ou fica me incomodando na empresa. Deus, tira essas pessoas. Eu falei, sim, a senhora está errada, querido. A senhora é luz do mundo nesta terra. A senhora tem que brilhar aonde a senhora estiver. A senhora é o sal que salga esta terra. A senhora é o sabor que vai dar sabor aos alimentos nesta terra. A senhora vai salgar esse mundo com a sua fé. É isso que Deus quer fazer na sua vida e em vocês nesta manhã, e vocês que estão nos assistindo lá pela internet. Deus quer fazer isso através de vocês. Jesus não está mais aqui. Jesus deixou vocês aqui com uma missão: ide em todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer está condenado. Você vai ter que insistir. Esta mulher insistiu. Aí Jesus falou para ela assim, não, eu não vim para vocês. E ela então chegou, a Bíblia diz aqui que adorou. Tem outra versão, coloca para mim na NVI ali.
versículo 25. Coloca para nós. Olha o que está escrito lá. Ela diz assim: a mulher veio e adorou-o de joelhos. Se prostrou. Sabe o que é isso? É dizer assim: eu não posso fazer mais nada. O Senhor só vai agir na sua vida quando você reconhecer: eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Eu já busquei ajuda no homem, se é financeiro, nos bancos. Eu já busquei ajuda em tantos lugares. Mas agora é só o Senhor. Sabe o que Ele quer? Que você se prostre diante dEle, que você se levante em adoração, faça um altar de adoração ao Senhor. Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima para o Senhor? Quanto tempo faz que você nem dobra o seu joelho? Talvez a gente ainda insiste contigo aqui na igreja. Vamos começar o culto aqui em joelho, diante do Senhor, de joelho. Mas você tem se ajoelhado diante do Senhor lá no seu secreto? Você tem chorado ao Senhor? Você tem intercedido? Esta mulher aqui, ela está fazendo tudo isso, não é por ela. Ela está fazendo isso aqui por alguém. Você tem chorado pela sua família? Você tem chorado por aquelas pessoas que você ama, que estão longe do Senhor e sofrendo? Você tem feito isso? Ah não, homem não chora. Por quê? Jesus chorou, diz a Bíblia. Se o mestre chorou, por que você não pode chorar diante do Senhor? Por que você se tornou uma pessoa embrutecida? Né? Eu poderia ser assim. A vida me fez assim. Mas o Senhor tem a maneira de te quebrantar, sabia? E talvez não seja da maneira que você goste, mas vai acontecer. E aí, quando a gente vê aqui, essa mulher se prostrou e adorou o Senhor, dizendo: socorre-me. Vamos ver como está lá na NVI. Ajuda-me, ajuda-me, me ajuda, Senhor. Só fala isso quem já buscou em tantos lugares. Mas esse é o lugar. Esse é o único lugar. Aos pés do Senhor. Sua vida aos pés do Senhor, aos pés da cruz, aos pés do Senhor. E aí, o Senhor vai dar mais uma, agora é a quarta. Quatro pancadas naquela mulher, para ver até onde ela suporta. Talvez você por uma, você já teria ido embora. Mas essa mulher é um exemplo para nós de fé. É um exemplo de pessoa, né? Hoje uma palavra está muito em moda aí, resiliente, né? Uma pessoa que não se abate por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que abate a pessoa. Talvez você já desistiu dos teus sonhos. Você já desistiu daquilo que Deus um dia plantou em você. Talvez algum homem ou mulher de Deus te revelou uma palavra, ou saiu do altar aqui, e aí você diz: essa palavra é para mim, esta profecia é minha. Mas daí vieram as lutas, problemas, situações se avolumaram sobre você. Quando a gente vê aqui, 4 vezes Jesus vai dizer assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não sei se você sabia, mas os judeus, eles consideravam os demais povos como cachorros, sabia? Aqui Jesus está sendo bem bonzinho, falando de cachorrinho, se referindo a um cachorro de estimação, que naquela época era difícil. Os cachorros eram cachorros do mato, que viviam, né, como selvagens, comendo restos de animais. Então, quando Jesus fala isso, é porque os discípulos daquela época lá tratavam aqueles que não eram judeus como cães, como esses bichos lá que andavam selvagens. Só que aqui Jesus vai tratar ela
com um pouco de carinho, mas mesmo assim não é uma resposta agradável. Não é uma resposta agradável. Jesus vai dizer assim: não é bom pegar o pão. O que é o pão? São os milagres. É a palavra de Deus que chega até você. São as bênçãos que Deus tem para você, que já está provando os milagres do Senhor. Quem está provando já os milagres e bênçãos do Senhor? Glória a Deus. O que você recebeu de graça, você de graça dê, amém? Sabe o que é isso? Vai te custar. O quê? Seu tempo. Vai te custar sua gasolina. Mas você recebeu de graça, agora você vai ter que dar as coisas de graça. Você vai ter que se esforçar para alcançar alguém. Essa mulher, ela não viu dificuldade. O Senhor foi lá e disse assim: não é bom dar o pão dos filhos e lançar para os guapecas aí. Mais ou menos isso que Jesus está chamando aquela mulher. Será que você ia? Como que você responderia a alguém que te chama de cachorrinho? No feminino, cachorro é cadela. Será que Jesus te chamasse assim? Ou alguém te chamasse assim? Como? Você vai ver, só vou te processar. Eu já ia para a justiça do homem. Que é o que hoje acontece. Eu tenho direito, eu estou num país democrático. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Então, quando a gente vê aqui, né? O que ela vai responder? Ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor, ela concordou. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Já pensou, você que tem filho pequeno, quem tem filho pequeno aí? Filho pequeno, você põe na mesa lá a comida, é pão, né? Já começa a comer, já começa a cair tudo no chão, não começa? Faz uma bagunça lá, né? É ou não é? Aquelas ferinhas lá no chão. Aí se você tem os doguinhos em casa, o doguinho, né? Lá em casa nenhum entra dentro de casa. Mas se você está comendo ali fora, jogou às vezes o resto de pão lá, já vem tudo eles ali comer o pãozinho. Não é assim que eles fazem, os cachorrinhos? Jesus, essa mulher está dizendo isso. Ela está dizendo isso. Ela se coloca numa situação mais inferior ainda. Ela dá uma resposta que... Como que você tem respondido o Senhor nas lutas? Qual é a sua resposta para Ele? Eu sou dizimista, se levanta. Eu sou não sei o quê. Eu sou. Você não é nada. Mas aí a gente quer ser. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Se levanta como... Eu sou profeta na casa de Deus. Eu sou evangelista. Eu sou missionário. Eu sou pastor. Ela não fez isso. Ela reconheceu mesmo, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do seu Senhor. Aí pronto, acabou. Jesus falou assim: mulher, não tem como lutar contigo, né? Você é demais. Você é guerreira. Nada te derruba. Pode vir a luta que for. Pode vir a muralha que se levantar, vai cair por terra na sua presença. Porque você é ungida do Senhor. Você é ungida, você é escolhida do Senhor. É isso que Deus está falando para as mulheres aqui nessa manhã. Era para ser o culto dos homens, mas acho que não deu muito certo. É você, mulher, que Deus chamou primeiro. Dentro da casa. Jesus sempre toca nas mulheres primeiro, né? A Rita foi primeiro para a igreja. Hoje eu sou o pastor, mas se não fosse ela, não era nada também. Hoje eu sou bem pouco, mas estamos aqui fazendo a obra de Deus. E aí, Jesus diz assim: oh, mulher, grande é a tua fé. É o que o Senhor está dizendo para você hoje. Grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé nesse lugar. Não desanime. Não desanime. Está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo da tua bênção, da tua graça. E aí diz assim, né?
Senhor vai dizer assim: seja feito contigo conforme tu desejas. É isso que Deus está dizendo para você. Se você for uma guerreira, você tem que interceder. Agora eu falo para todos de uma maneira geral. O Senhor está esperando um intercessor dentro da casa, uma intercessora dentro da casa, alguém que não vê a dificuldade. Não, eu quero a minha filha sã, eu quero a minha filha curada, eu quero ela livre desses demônios, eu quero ela livre, e é o que o Senhor vai fazer agora.